Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio de lançamento do MedTech Talks, powered by Eticon. Eu sou o Alexandre Luque, diretor sênior de negócios da J&J MedTech, e tenho a honra hoje de mediar esse bate-papo com algumas pessoas ilustres que estão aqui conosco. Esse mês de março ele é marcado por uma data especial, dia 4 de março, em que a Organização Mundial da Saúde nomeou esse dia como o Dia Mundial da Obesidade. E ele é o Dia Mundial da Obesidade com o objetivo de difundir informações e conhecimento da obesidade para o público em geral. É uma doença crônica que cresce no mundo todo e o Brasil não é diferente e que traz inúmeras mudanças, não só na qualidade de vida física, psicológica, mas também inúmeras doenças secundárias ou como consequência da obesidade. A Johnson & Johnson, em especial a Eticon, tem uma longa história com obesidade, não só na melhoria da jornada e do cuidado do paciente obeso, mas também quando esse paciente chega a um tratamento mais definitivo como o tratamento cirúrgico. Mas não só no tratamento cirúrgico, como também no desenvolvimento de soluções para tentar fazer com que a jornada desse paciente ao longo do tempo se torne um pouco mais fácil e um pouco mais sensível em relação às dificuldades que ele encontra, e dentre eles nós usamos tecnologia para isso, com um dos nossos apps que chama Body+. Mas eu não passei por essa jornada, embora conheço, me preocupo e tentamos melhorar essa jornada da melhor forma possível. Então nada melhor do que ouvir de quem passou pela jornada de cuidado e chegou até a cirurgia, de como foi essa jornada. Então eu gostaria de apresentar a nossa primeira convidada, a Ingrid Amaral. A Ingrid ela é assistente social e ela passou por essa jornada. A Ingrid foi uma paciente que enfrentou a obesidade, fez os tratamentos, chegou ao tratamento cirúrgico e passou por todo esse processo. Então, Ingrid, conta um pouco para quem está nos ouvindo, qual foi o momento em que você teve esse clique de que a obesidade era uma doença em que você precisava olhar para ela de uma forma diferente? E como foi passar por essa jornada toda? Ou seja, o que você pode contar para quem está nos ouvindo em relação a esse momento em que você inicia tudo isso até o momento que você olha para trás e diz: ufa, que jornada, que conquista que eu cheguei até aqui de recuperar aquilo que eu queria como saúde. Obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço a oportunidade de falar sobre essa jornada. E o meu start foi quando eu estava vivenciando um processo de depressão moderado. Comecei a ficar isolada socialmente, me afastei das atividades profissionais e comecei a adoecer muito fisicamente também. Uma das consultas com o médico psiquiatra, ele perguntou se eu me via diante do espelho. E aquela pergunta me impactou bastante. Foi quando eu passei por uma internação. Ninguém descobria a causa da pneumonia, até que numa festa de aniversário, eu, isolada, fui abordada por um membro da família perguntando o que estava acontecendo. Eu comecei a chorar. E aí eu me emociono novamente, porque naquele momento, eu me senti vista por alguém. Porque geralmente quem convive com a obesidade está convivendo com um mundo invisível, de muito preconceito, de muita culpa, porque por vezes nós somos culpados por estar doente. E aí ela me deu o contato do cirurgião, até então, para a colocação de um balão intragástrico. Eu não conhecia o que era obesidade. O que eu conhecia era que eu era culpada e que eu estava naquela situação porque eu era uma fracassada, preguiçosa, enfim, todos os rótulos e estigmas que existem. Então foi quando eu cheguei no consultório do cirurgião, em busca do balão. E após a avaliação, ele falou da gravidade da obesidade. Eu tinha já o grau 3 da obesidade. Escutei que era obesidade mórbida, foi muito impactante naquele momento. E saí com toda a solicitação para fazer a cirurgia, embora resistente. E ele me convenceu, de que era uma doença grave e que eu precisava fazer algo para ter qualidade de vida e sobreviver. Lembro que ele falou o seguinte:
Do jeito que você está hoje, você não sobrevive até os 45 anos. Então eu saí muito atordoada. Muitas solicitações de exames, consultas e não sabia nem por onde começar. A partir daí, iniciou a minha jornada para conhecer o que era a doença. Como assistente social, sempre fui muito curiosa. E sempre tive a necessidade de me convencer do porquê que era necessário vivenciar todas essas etapas. Então, comecei a estudar sobre obesidade, fiz a cirurgia há quase 10 anos. E depois dessa vivência pessoal, eu comecei a acompanhar vários pacientes na sala de espera do cirurgião. E esses pacientes concluíam o pré-operatório de uma forma muito rápida. A jornada levava em torno de 6 meses até 1 ano. E em 2 meses eu conseguia, orientando esses pacientes, que eles concluíssem de uma forma rápida. E aí surgiu também a conexão profissional com esta equipe, né, que cuidou da minha saúde. Recebi alta do psiquiatra. Ele falou que depois que eu tratasse a obesidade, eu não precisaria mais tomar as medicações e não precisaria mais dele. E de fato aconteceu. Há 9 anos que eu recebi alta desse tratamento. E aí eu comecei a ter a obesidade como uma missão de vida. E pedi a oportunidade ao cirurgião para fazer parte da equipe dele. E foi aí onde tudo começou. Começamos a acompanhar familiares, pacientes, inúmeros, fazer vários eventos. E o que eu posso dizer hoje é que, de fato, a obesidade, ela traz muitos danos, né, para quem convive, para os seus familiares. E que o tratamento cirúrgico, sim, é uma ferramenta muito poderosa que salva muitas vidas. Ingrid, obrigado por dividir a sua história de forma tão transparente. E eu imagino ainda como foi para você fazer esse encontro, né, entre sua formação como assistente social, e com certeza você já tem um propósito por trás disso, para ser assistente social e trabalhar com isso, e depois como você lidar com a sua doença e como você resolveu, como as coisas se encontraram para que a sua nova fase de vida e tudo que você passou se unisse à sua formação e ao seu propósito para você levar de forma mais confortável a informação para outras pessoas. Inclusive, durante esse tratamento da depressão, a psicóloga, ela uma das vezes me questionou se eu era feliz no exercício da profissão. E eu falava para ela que os locais onde eu trabalhava eram as oportunidades que surgiam. E eu nunca estava nesses locais por amor. E aí ela me lançou o desafio. Então vamos encontrar um local que você possa trabalhar por amor e com amor. Por isso que eu digo que hoje, trabalhar com cirurgia bariátrica, com obesidade, desenvolvendo toda essa jornada do paciente é minha maior missão, porque eu tenho muito amor. Eu realmente me encontrei. E isso muda tudo. E a gente também tem um encontro nessa mesa, né? Porque essa história bonita que a Ingrid dividiu com todos nós, ela, assim como ela foi um anjo para a equipe médica também teve um papel de anjo para a Ingrid, né? E eu gostaria de convidar, primeiro, não foi só o cirurgião que operou a Ingrid, mas em especial é um dos grandes cirurgiões do país, Dr. Bruno Mota. Muito obrigado pela sua presença aqui. Dr. Bruno mora em Maceió, e ele tem mais de 20 anos de experiência em cirurgia bariátrica e tratamento da obesidade como um todo. É um médico da Sociedade Brasileira da Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É uma honra ter você aqui conosco, não só pela sua jornada fantástica com essa missão, mas em especial por fazer parte dessa história, de uma maneira tão íntima. Primeiro como médico, depois como um parceiro de trabalho e alguém que junto, de mãos dadas aqui com a Ingrid, tenta levar para todos esse conforto. Conta pra gente, para quem está nos ouvindo, como médico, como é que é para você ouvir essa história que acontece provavelmente muitas vezes ou todos os dias no seu consultório, que é exatamente enfrentar essa jornada,
né? Como é que é a jornada do tratamento da obesidade na visão do médico? E quanto isso te toca quando você escuta um depoimento desse? Perfeito. As colocações ainda foram perfeitas, porque realmente é o que a gente enfrenta todo dia no consultório. A responsabilidade do cirurgião bariátrico durante a consulta médica é, na minha opinião, a mais importante das especialidades, porque ele está atendendo aquela pessoa que vem numa jornada de longos e longos anos de tratamento, de tentativa de tratamento de obesidade, e que ao longo dessa jornada ele sempre foi hostilizado e culpado de uma doença que ele não escolheu ter. Mas é muito comum eu pegar aquele paciente dos seus 35 anos, que vai na endócrina nutricionista pediatra desde os 7 anos de idade, tem um histórico familiar muito forte de obesidade, mas mesmo assim o entendimento ao longo desse processo: você é preguiçoso, come errado, não se exercita, fecha a boca, faça uma caminhada que você emagrece. Mal sabem essas pessoas que, inclusive os profissionais de área de saúde, a luta que o obeso trata todos os dias contra a doença obesidade. E a gente tem que ter essa empatia com o paciente. E é impressionante porque quase todos os obesos que eu recebo no meu consultório, ele vem para mim, eu tenho isso em mente, ele está vindo com a carga de 1 tonelada nos ombros, dizendo: eu sou culpado da minha doença. Eu sou responsável por isso. É aquela sensação, literalmente, de culpa de uma doença que ele não tem culpa nenhuma de ter. E eu faço sempre uma comparação, tentando mostrar para o paciente: se você vai no consultório de um especialista com hipotireoidismo, você não recebe o dedo na cara. Recebe uma receita de um hormônio da tireoide. Se você chega no consultório do especialista com hipertensão, você não recebe o dedo na cara. Mas com obesidade é muito diferente. E a gente tem que mostrar isso. A obesidade é uma doença endócrino-metabólica como qualquer outra. E nas formas mais graves, elas pouco respondem aos tratamentos convencionais, seja medicamentoso, seja hábitos alimentares, seja atividade física. E você tem que mostrar ao paciente exatamente nesse cenário: você não tem culpa nenhuma do que está acontecendo com você. Então, a minha consulta, a primeira coisa é aliviar essa dor, aliviar esse peso que o paciente foi julgado a vida toda dessa doença. Isso é o fundamental. E, a partir daí, você entendendo que é um caso de obesidade mais grave, que há necessidade do tratamento cirúrgico, você parte para a jornada. Como a Ingrid bem colocou, a jornada no passado era muito mais complexa. Basicamente, se o paciente se enquadra para o perfil de cirurgia bariátrica, eu vou pedir uma sequência de exames pré-operatórios e geralmente avaliações. Basicamente, nutricionista, psicólogo, endócrino, cardiologista e em alguns casos específicos até mais outras especialidades. E simplesmente, se você joga isso na mão do paciente, ele sai perdido. É como ela bem falou, levava jornadas de 6 meses a 1 ano. E isso não é bem-vindo por qual razão? Uma parcela boa desses pacientes, apesar de estar motivados, de entenderem aquela doença, eles vão receber ao longo do processo vários comentários de pessoas que não têm nenhum entendimento. Olha, eu conheço fulaninho que ele operou e voltou a engordar. Mal sabe que cirurgia fez, qual razão tem ele. Então ele quer talvez um motivo para desistir. E aí isso é muito frequente. Então toda vez que a gente faz esse acolhimento, mostra o entendimento de que é uma doença endócrino-metabólica e não escolha, eu tenho que facilitar essa jornada para que ele consiga, assim, disparado, ter na mão deles a melhor ferramenta para tratar essa terrível doença chamada obesidade. Então a jornada do paciente tem que ser facilitada. Como a Ingrid bem colocou, esse tempo que era muito longo, com processos e com evolução, a gente conseguiu ao máximo reduzir. Outra coisa extremamente interessante é que esse paciente passe por especialistas que entendam dessa doença. Não adianta ele sair muito bem orientado no meu consultório, mas na próxima avaliação eles receber um comentário indevido de uma pessoa de pouco conhecimento. Então a gente tem que ser, na verdade, um facilitador para oferecer a esse paciente a melhor ferramenta para tratar essa terrível doença que é a cirurgia bariátrica. Fantástico, doutor Bruno. Obrigado por essa explicação de como esse acolhimento, essa preocupação por parte do médico é importante. Eu imagino, Ingrid, que você também vivenciou isso do outro lado, né? A tecnologia, ela apareceu para nos suportar em muitas coisas e para tentar fazer com que tarefas ou organizações ou jornadas que fossem mais difíceis se tornassem mais fáceis. Eu costumo sempre pensar de uma maneira mais simples que toca a vida de todos, que é a jornada financeira, né? O quanto a digitalização dos bancos, por exemplo, facilitou a vida da jornada financeira de todos, né? A própria telemedicina, que tem sido um ponto muito importante de discussão, tem contribuído muito para também criar oportunidades de comunicação em diferentes momentos ou diferentes necessidades entre médico e paciente. E
que a tecnologia também tem ajudado a construir um caminho mais fácil nessa jornada ou na condução dessa jornada, em especial daquele paciente que já teve esse start, teve esse clique, chegou no consultório de um especialista e dali até o momento dele ter uma conclusão de tratamento, ele tem um suporte em relação a isso. Mas eu também não sou especialista em tecnologia, por isso tem uma convidada aqui, especialista em tecnologia. Então, eu gostaria de apresentar para os nossos ouvintes a Lívia Cunha. A Lívia Cunha, ela é a CEO fundadora da Cuco Health e ela também ela é diretora dos projetos da RD. E a Lívia é uma parceira, né, da Ético e da Johnson & Johnson MedTech, através da Cuco Health, inclusive no desenvolvimento do Body Mais, que é um dos nossos aplicativos que tem essa finalidade de melhorar a jornada. Lívia, muito obrigado pela tua presença. Prazer ter você aqui conosco. Na tua visão, como alguém que traz essa visão da tecnologia, que usa dessa ferramenta para resolver dores das pessoas, como que você vê que a tecnologia tem um papel importante para endereçar um pouco dessas dores, tanto que a Ingrid quanto o Dr. Bruno dividiram aqui conosco? Legal, obrigada, Alexandre. Aos dois também é um prazer estar aqui com vocês e acho que principalmente ouvir a essas dores que foram colocadas, né? Porque a Cuco surgiu daí. Acho que vale o contexto. Eu sou filha de médico e empreendedor e acompanhava muito a rotina de médico e paciente no consultório. E eu tinha um incômodo muito importante que era da porta para fora do consultório. O que acontece com esses pacientes? E muitas vezes, por que esses pacientes voltam com os mesmos desafios que, em tese, já teriam sido sanados no momento da consulta? Então, desde muito nova, eu entendia que o cuidado ele não podia parar, mas que não era possível que todo paciente também levasse para casa um profissional de saúde. E como que a gente faz isso, então, né? Como que a gente resolve essa necessidade de continuar cuidando das pessoas onde quer que elas estejam? E aí é que entra a tecnologia. Então, a tecnologia no contexto do cuidado, ela vem para servir. Ela precisa atender as dores da Ingrid, mas ela precisa contar também para o Dr. Bruno o que está acontecendo nesse processo. A tecnologia vem como uma ferramenta no dia a dia que pode potencializar e facilitar essa jornada, né? Mas sozinha não faz nada. Eu acho que o mais importante é a gente entender que uma ferramenta de tecnologia, ela só é bem utilizada quando ela resolve as dores principais que aquela pessoa já tinha no contexto analógico. E é assim que a gente tenta construir as soluções da Cuco, que é o exemplo aqui do Body Mais, né? Eu gosto muito de trazer um exemplo prático de tecnologia e uso de ferramentas digitais no contexto de médicos e pacientes, quando a gente pensa na adesão ao tratamento. Nesse contexto, a gente tem um projeto muito interessante com o Hospital do Coração em São Paulo, que é um projeto em que a deshospitalização dos pacientes era muito desafiadora, porque eles iam para casa e não sabiam quem eles podiam acessar, eles não tinham um conteúdo com uma fonte segura, eles não tinham um especialista do lado deles e eles precisavam de ajuda todos os dias para seguir o tratamento da forma correta. Então, a gente criou um contexto em que ele levava para casa o cuidado digital, que era o celular, né? Hoje em dia, todo mundo tem o celular consigo, ou então, se não tem, volta para casa e busca para que tenha. Então, a gente entendeu como que o cuidado entrava no celular daquelas pessoas, ajudava esses pacientes todos os dias com a adesão ao tratamento e gerava dados para a equipe do HCorp poder entender em que momento eles estavam em relação ao tratamento, aderentes ou não. Então, eu acho que esse é um belo exemplo de como a gente usa a tecnologia, né? E que resultados a gente tem daí. Nesse contexto, a gente conseguiu aumentar a adesão ao tratamento de 40% para 79%. Então, a tecnologia sozinha, ela não funciona. Ela precisa resolver dores reais dos pacientes no dia a dia e gerar dados relevantes para o acompanhamento médico. E aí, tanto o paciente como o médico podem se preocupar com o que eles realmente precisam se preocupar, que não é a atividade burocrática de registrar uma coisa ou outra, e sim a vida deles, a saúde e a qualidade de vida. Obrigado, Lívia. Eu gostaria de perguntar, tanto para a Ingrid quanto para o Dr. Bruno, você comentou que fez a sua cirurgia 10 anos atrás. Sim. Então, obviamente, a tecnologia ela evolui numa velocidade que a gente até perde um pouco a noção do tempo, né? Como ela estava 10 anos atrás, fica difícil de afirmar, mas como é que foi para você o momento em que você chega no consultório, sai com uma sequência de
medidas para serem tomadas, exames para serem feitos, consultas para serem agendadas 10 anos atrás. Como é que foi isso para você? E como é que era para você, doutor Bruno, que já há muito tempo é um cirurgião que tem uma procura muito grande pelos pacientes e que, portanto, também está naquela loucura da semana de centro cirúrgico, consulta pré, consulta pós, paciente no início da jornada, paciente no final da jornada, paciente voltando com você que já operou há 2, 3 anos, dando aula, palestra, né? Como que era essa dinâmica 10 anos atrás? Extremamente desafiante. Eu saía em várias clínicas, consultórios, tentando ver qual teria disponibilidade imediata, tentando sensibilizar através da minha dor, através da minha necessidade, para conseguir fazer com mais agilidade, né, todas essas etapas. E hoje, eu sendo a paciente, hoje, 10 anos atrás, a tecnologia realmente ela impacta muito positivamente. Por quê? Porque o paciente ele se sente acolhido, assistido, ele não se sente mais sozinho. Eu lembro que quando eu iniciei a jornada do paciente, compondo o corpo clínico da equipe do Dr. Bruno, uma das coisas que a gente sempre falava muito era a assistência, o acolhimento, pegar na mão do paciente. Mas como, Dr. Bruno, a gente vai pegar na mão de centenas de pacientes simultaneamente, né? Somos restritos. E aí a tecnologia, ela veio somando muito, porque nós podíamos sim, né, estar junto desses pacientes, entendendo as dores, as dificuldades que eles estavam enfrentando, quais os principais gargalos, né? Mensurar o tempo da jornada de cada paciente. E eu lembro que tinha alguns pacientes que, assim que finalizava a consulta, o Dr. Bruno ele ficava muito apreensivo pela gravidade do paciente. E como é que a gente ia saber a evolução, né? Porque alguns pacientes, infelizmente, durante essa jornada, né, Dr. Bruno, vieram a óbito, não houve tempo de tratar a obesidade. Alguns desistiam? Alguns a desistência, ela era bem significativa. E quando a gente começou a estudar, e claro, diante da minha dor, né, sempre trazendo para o Dr. Bruno, o paciente, ele tem medo, são muitos mitos, não busca fontes seguras, então isso é muito importante, né? A gente ter ali um banco de dados, uma biblioteca que tenha conteúdo de qualidade, seguro, desvendando esses mitos que existem acerca do tratamento cirúrgico. São muitos mitos, né? E a gente tá junto desse paciente. Então, a cada ligação, a cada mensagem de WhatsApp que a gente caminhava para o paciente, escutar do paciente, nossa, eu não estou sozinho. Ou de quando retornar ao consultório dizer, eu só concluí essa jornada porque vocês não largaram a minha mão. Por vezes, a própria família não acolhe o paciente. E ele está muito sozinho, muito isolado. E hoje, você ter essa autonomia, ser o protagonista, né, dessa jornada, você ditar o seu tempo e toda a equipe poder acompanhar, poder identificar quais são aquelas necessidades, gerar dados é extremamente importante para que a gente tenha um planejamento estratégico preciso, para que realmente a gente venha desenvolvendo esse trabalho de excelência. Então, todo o trabalho que nós fazemos hoje lá no Instituto teve como parâmetro todos esses dados, essas métricas, esses indicadores que a gente ia extraindo através desses contatos, que eram contatos, assim, bem artesanais, né? E que hoje, assim, a tecnologia, ela é fantástica, ela encanta muito. E os pacientes, eles se sentem motivados. Eles se motivam porque eles estão vendo as etapas ali, né? Eles vão acompanhando a evolução. E ao invés de ter a desmotivação de 10 anos atrás, que a gente achava que nunca ia concluir o processo, você vai se sentindo estimulado para concluir. E dessa forma a gente otimizou muito o índice de conversão de cirurgias, potencializamos a qualidade desse pré-operatório, né, o preparo desse paciente, porque a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura. Eu sou uma obesa emagrecida e vou precisar lidar com a doença o resto da vida. E é tendo acesso à informação de qualidade,
a uma equipe multiprofissional qualificada que contribui para que eu mantenha o meu êxito há 10 anos. E a ferramenta, ela vai trazer, não, ela já traz, né, todos esses benefícios. E é como o Dr. Bruno falava hoje, lá no aeroporto, aquele paciente que começa a ganhar peso, que se distancia da equipe e que através do Body Mais a gente vai estar lá, de olho nele. Porque o que é muito presente na fala do paciente, eu escuto muito isso em consultório, quando ele começa a ganhar peso novamente, ele diz, eu tenho vergonha de retornar. Olha só. Eu tenho vergonha de estar aqui. Por quê? Por conta dos julgamentos. Essa visão que você trouxe do obeso emagrecido, ela é pouco comum de ser dita. É uma consciência muito grande de que é uma jornada Sim. que precisa de uma atenção constante. Eu imagino que isso é algo que não seja tão fácil de enfatizar e construir na cabeça dos pacientes. Aquilo que a gente fala, a gente está entregando uma ferramenta fantástica para manter a doença sob controle e não curada. E entrando um pouquinho no mérito dessa evolução da jornada do paciente ao longo desses tantos anos que a gente faz, no início era uma coisa muito rudimentar. Literalmente a Ingrid ia nas clínicas que a gente tentava criar uma parceria. A gente tem pacientes obesos que precisam operar, você teria um horário específico para que você atenda a nossa demanda e, lógico, sempre procurando profissionais capacitados. Mas uma coisa muito interessante, eu falando como cirurgião, se você conversa com qualquer cirurgião bariátrico, melhor dizendo, a maioria deles, e você pergunta qual é o seu índice de conversão? A cada 10 doentes que você atende, quantos você opera? Provavelmente a resposta vai dizer todos. Mas se você for em busca de dados, esse número é muito inferior ao que se imagina. A gente já tinha começado essa jornada de literalmente pegar na mão do doente, fazia ligação, você foi atendido há tantos dias, conseguiu realizar os exames, já tendo alguma dificuldade e tentava fazer esse acompanhamento. Foi então que eu tive uma oportunidade que literalmente mudou a chave lá da clínica. Através da Johnson, da Ética, eu fiz uma visita em Cleveland Clinic, do serviço de cirurgia bariátrica do Dr. Philip Schauer. Para quem não conhece, é um cirurgião bariátrico de renome mundial que trabalhava num hospital, eu gosto de falar números, são 60 prédios distribuídos em 70 hectares. Então tem uma hora que na visita a gente subiu lá no prédio e o nosso pessoa responsável pela recepção falou que você olhar para o prédio, para esse lado e para aquilo ali é Cleveland Clinic. Eu fiquei aquilo muito impactado. Logo ela falou, 16% da cidade de Cleveland trabalha direto ou indiretamente nos hospitais. Eles têm uma rede de comunicação de túnel subterrâneo que desse prédio 60 quiser despachar uma gase no prédio 1, um robô, isso há muitos anos, levava lá. E aí, em um certo momento, a gente sentou com um grupo de, digamos, burocracia dos médicos. E aí, como eu falei, Philip Schauer é um nome muito forte. E ela falou, bem, a gente tem aqui na Cleveland Clinic uma figura chamada navegador. E aquilo me chamou a atenção, mas navegador de quê? Não, aqui nos Estados Unidos, a parte burocrática é muito semelhante, pelo que eu entendi, de você do Brasil. Ele tem que fazer exames, tem que pegar laudos, e essa jornada, por vezes, demora 1 ano. E eu fiquei assim, boca aberta. E ela falou uma coisa também interessante. E o Dr. Philip Schauer, ele consegue ter um índice de conversão de 75%, que é um dos melhores que a gente tem nos Estados Unidos. Aí eu parei e perguntei, mas quer dizer que vocês não operam todos os obesos de Cleveland e todos ao redor? Não, a gente perde muito doente. O segundo cirurgião da equipe só converte 50%. E aí eu perguntei, mas o que é a navegadora? Cada hora que o paciente entra aqui na Cleveland Clinic, ele é atribuído a uma pessoa que vai ser responsável pela jornada do paciente. É o que vai ligar, é o que vai acompanhar. Então isso me chamou a atenção, eu digo, sim, Cleveland Clinic, eles estão preocupados com navegação e conversão de paciente, de entregar o melhor tratamento para o paciente, por que será que aqui a gente não teria que fazer isso? E aí foi essa mudança de chave, onde a gente começou de forma rudimentar, migrar para um aplicativo que ajudava esses contatos. Isso foi um grande facilitador, porque como a Ingrid bem falou, o paciente entendeu que tem gente que preocupa comigo. Aquele comentário que ela falou, muitas vezes não tem apoio dentro de casa. E, literalmente, ao longo do processo, ele se perde. E não vou dar seguimento. Ele sabe que tem uma doença grave, que precisa de ajuda, mas não desmotivou. E, na criação do Body Mais, literalmente, foi desenvolvida uma ferramenta entregue na mão do doente. Bem, isso aqui foi feito para mim. Isso aqui se preocupa comigo. E tem uma vantagem que eu acho que é fundamental. Diferente do modelo que a gente fazia anteriormente, que o paciente é muito passivo
Ou seja, eu espero a ligação ou eu reclamo aqui pelo WhatsApp que eu não estou conseguindo aquele exame ou aquele laudo, ele vai ter lá uma ferramenta na mão onde ele vai clicando. Cumprir. É até uma motivação para esse. E outro termo interessante que eu acho que a Ingrid colocou, a gente começa a identificar gargalos. Vou dar um exemplo prático na minha clínica agora no final do ano. Muitos profissionais entram de recesso. E eu tenho um número grande de pacientes que estão sendo conduzidos na jornada do pré-operatório. Eu vejo, eita, hoje, dos 150 pacientes na jornada de pré-operatório, 70 pararam nesse laudo. Opa, vamos tomar medidas para resolver isso, para ajudar. Olha, já que aquela profissional está de recesso, a gente tem uma alternativa B, onde a gente vai estar em contato e vai disparar, através do mesmo aplicativo, atenção, houve abertura de uma agenda extra na clínica tal, com a doutora tal, para esse laudo. Favor entrar em contato nesse número. Dispara para esse paciente. Então a gente começa a entender os gargalos que surgem ao longo da jornada. Então isso literalmente vai mudar radicalmente a forma com que o paciente se sente acolhido e agora não é mais agora um ator coadjuvante, ele vai ser uma figura ativa na condução da sua jornada de pré-operatório. Lívia, eu imagino que seja confortável para você ouvir que aquela construção inicial de que temos dores importantes que precisam ser endereçadas, estão sendo endereçadas, né? Porque eu acho que essa é uma das grandes realizações da construção da tecnologia. A tecnologia, mesmo sendo uma jornada, ela é fria ou pelo contrário? Ela aquece esse cuidado. Quando a gente pensa do celular, qual é a tua experiência nesses anos todos trabalhando com essa relação do tratamento com o paciente que você aprendeu que a tecnologia traz e como é que você acha que o Body Mais está entregando isso para os seus usuários? Muito. Eu pensava justamente nisso aqui, né? Ouvindo a Ingrid usar as palavras tecnologia e acolhedora ao mesmo tempo numa frase, vindo de uma paciente, né? E acho que isso é fantástico, porque as duas coisas, elas há muito tempo eram vistas como coisas distantes. A tecnologia na área da saúde era muito vista como algo que substituiria o trabalho de alguém, e a gente já aprendeu que não, né? Muito pelo contrário. Quando eu vejo aqui essa explicação toda desse contexto, me vem muito o exemplo de um Waze, né? A tecnologia servindo para o paciente como um Waze que está no ponto A, quer chegar no ponto B, mas sem o Uber, sem o táxi, ele não chega lá. Né? Então, a tecnologia ela traz para a mesa todos os atores. É o Uber, o taxista, como profissional de saúde, que leva o paciente, mas a tecnologia dá essa visibilidade. Ou seja, o Body Mais é o Waze do obeso. Exato. Eu acho que é uma boa comparação, porque é como a gente se sente seguro hoje, né? Ninguém sai de um lugar para o outro sem saber para onde está indo e qual é a melhor rota para pegar. Eu acho que, nesse sentido, a gente também tem um conceito de acolhimento, que é a ferramenta que nos acolhe, que nos leva do ponto A ao ponto B. O acolhimento do calor humano, ele vem com os profissionais de saúde que usam a ferramenta. A tecnologia, ela serve para uma outra abordagem de acolhimento. Eu acho que essa visão mudou muito, mas ela mudou muito também quando os profissionais de saúde passaram a usar as ferramentas de tecnologia ao seu favor. E explicar para o paciente que queria tanto isso, né, como isso pode ser benéfico no dia a dia. O Body Mais me impressiona em eventos como esse, né, quando a gente vê profissionais de saúde e pacientes falando do potencial e do como facilita a vida, porque a missão da nossa empresa é melhorar a jornada de tratamento dos pacientes. Então, é isso que a gente nasceu para fazer, né, para cuidar. E eu vejo e continua me impressionando nos números. Né? A gente vê que são muitas pessoas que têm os mesmos desafios e que, de formas diferentes, a tecnologia com os dados pode endereçar e fazê-las chegar até o ponto B. Então, eu estou muito feliz em ver o nosso resultado. É um trabalho de muita parceria de todos nós aqui. Né? A Cuco é um dos pedacinhos dessa parceria, mas eu acho que a grande contribuição é a gente conseguir aprender com vocês as dores e os desafios para poder endereçar na ferramenta. Muito obrigada. A ferramenta é fantástica. Eu, como paciente, desde o primeiro momento, fiquei muito encantada, porque quando a gente fala da tecnologia e do acolhimento, é que por trás dela, todos esses dados, todas essas evoluções estão sendo acompanhadas por uma equipe multiprofissional especializada, que se preocupa sim com o paciente. E o relato que eu trouxe no início,
daquele paciente que tem a urgência em realizar o procedimento cirúrgico pelo agravo da saúde e que através também do Bari Mais, a gente vai estar bem mais próximo, dando ainda mais celeridade para a conclusão desse processo, consequentemente salvando muito mais vidas. Sem dúvidas. Eu acho que esse é o grande papel da tecnologia, né? Eu adorei a sua associação com a ACE. Que no fundo o que todo mundo quer é sair do ponto A para o ponto B e o caminho é só uma forma de chegar até ali. E o médico tem tantas preocupações, assim como os profissionais de saúde que estão envolvidos, né? No cuidado, na decisão, na assistência, no planejamento, no acolhimento do paciente. E o paciente, por outro lado, como você nos contou, está sozinho ou está se sentindo, é uma jornada solitária, ele se julga, ele é julgado. Então saber que tem uma condução guiada através da tecnologia em que ele começa também a empoderar. E todas essas informações ajudam a equipe a fazer uma gestão dessa carteira de pacientes. Eu acho que isso de fato nos motiva a continuar ouvindo médicos, ouvindo profissionais de saúde, ouvindo pacientes, que foi a base da construção disso, né? Para entender qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo. Eu acho uma coisa interessante que a gente vai comunicar. A principal razão de um paciente não procurar ajuda, não procurar o apoio do profissional, é falta de informação correta. E eu digo isso porque, estatisticamente, a maior parte dos obesos não procura ajuda porque ele acha que a obesidade é culpa dele e que ele mesmo é responsável por fazer o tratamento dele, que é fazer uma academia e melhorar a alimentação. Na maioria das vezes a gente sabe que é uma doença, como eu falei agora há pouco, endócrino-metabólica. E é muito comum, e eu insisto muito nisso, de mostrar o que é obesidade. Na ampla maioria das pessoas, a cirurgia bariátrica está ainda naquela década de 80, que o obeso que precisava de ajuda era aquele obeso da TV, do reality show, aquele gigante. Hoje a gente discute muito isso nos grupos de cirurgia bariátrica, aquele obeso gigante perdeu a hora certa de operar. Só reforçando, a cirurgia bariátrica é indicada hoje para quem tem IMC acima de 35. É muito comum quando eu recebo um paciente que foi como a Ingrid foi para mim, com uma avaliação em busca de um balão, e ele coloca no formulário que preenche lá que eu estou com um problemazinho de sobrepeso. Sobrepeso é para quem tem IMC até 30. E quando eu faço a conta, o IMC dele está de 47. Está em obesidade mórbida indo para superobesidade. E eu mostro que ele não está com um probleminha de peso. Ele tem uma obesidade grave que vai tirar a vida dele, que vai diminuir a expectativa de vida, que vai aumentar o risco de doença cardiovascular, que vai estar associado a 16 tipos de câncer. E você passar essa informação a ele, você tem uma doença grave e você precisa de ajuda. Não é o gigante da TV que precisa. E eu faço uma analogia muito importante. E aí eu tiro essa culpa, como eu falei, do paciente da doença, e eu mostro para ele, bem, você não é uma doença porque eu vou provar que você provavelmente conhece várias pessoas ao seu redor que comem o dobro que você, é sedentário triplo e são magras. Você já fez dezenas de dietas no passado com pessoas próximas, mas as outras pessoas sempre perdem mais fácil, mais rápido, para a dieta ganhar só um pouquinho. Você fez correto, perdeu menos, mais difícil, quase nada, parou a dieta, ganhou que perdeu um pouco mais. E se você já está... E como é uma doença crônica e progressiva, como você bem comentou, eu estou diante de uma paciente de 36 anos, com 37 de IMC, já hipertensa, com colesterol alto, e ela eu não vim buscar a bariátrica, eu vim buscar um tratamento mais, entre aspas, light, por falta de informação. E eu faço uma analogia muito interessante. Outra doença crônica e progressiva chama-se câncer. Imagine que você hoje estivesse vindo me procurar aqui no consultório por um início de um câncer de mama. E eu olhasse para você e dissesse, olha, o seu câncer de mama está muito no início. Me procure daqui a uns 5 anos, quando começar a dar metástase, que é a hora certa de tratar. Acabou. Eu convenci essa paciente, que essa doença vai progredir, que ela vai agravar. E já está provado pela literatura médica, quanto mais cedo eu interrompo esse ciclo de avanço da doença, melhor o resultado, mais segura é a cirurgia, menor a chance de reganho e eu não dou oportunidade para as comorbidades surgirem. Então, é essa informação que o aplicativo também tem essa capacidade do paciente ter acesso à informação, calcule o seu IMC, é aquela que achava que estava com sobrepeso só, e essa informação correta, bem, baseado nessas informações, você é uma paciente elegível, eventualmente, para uma cirurgia bariátrica, para provar que não espere a doença agravar.
com analogia mais uma vez com o câncer, quanto mais cedo se intervém, melhor o resultado. Eu tenho uma observação também importante para fazer, trazendo o comportamento do paciente que está convivendo com a obesidade. Quando ele está na fase do isolamento social, até um contato via WhatsApp, por vezes, é invasivo e ele não quer responder. E através do Bari Mais, a gente também vai trazer essa autonomia para esse paciente, que tem, né, esse constrangimento, que mesmo através do WhatsApp, estando do outro lado, ainda assim não consegue se conectar com o outro. Mas através da ferramenta ele vai ter essa autonomia, vai ser no tempo dele, na hora que ele estiver disponível. Então, também vai contribuir bastante para esse perfil de paciente, porque ele tem a consciência que precisa ser ajudado, ele quer ser ajudado, mas ele também está com outras doenças associadas à obesidade, né, que muitas vezes é a depressão, o isolamento social, e que aí ele, constrangido, não quer manter esse contato direto com os humanos, né, que estão ali exatamente com receio dos rótulos, dos preconceitos, do que ele vai poder escutar do outro lado. E olha que curioso, né? Quando a gente constrói uma solução digital, ela é feita para atender grande parte de um público. E muitas vezes, pelo que eu estou conseguindo ouvir e ouvir nas pesquisas também, o paciente ele se sente muito sozinho, como se aquela dor fosse só dele, só ele tivesse aquela dor e não tivessem outras pessoas passando por isso. Mas quando a gente foi pesquisar, a gente entendeu que muitos deles passam pela mesma coisa e têm a mesma dor, o que nos possibilita criar um produto que resolva a dor de vários pacientes. Então, acho que a tecnologia, além de tudo, pode ter um poder aqui de conexão entre essas pessoas que estão passando por grandes desafios e podem compartilhar umas com as outras e criar um cenário maior de empatia. Fantástico. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que essa é a nossa finalidade. Como grupo, quando eu digo como grupo, como comunidade, eu me refiro a Ethicon, a Johnson, aos pacientes, aos médicos, aos parceiros de tecnologia, na construção de soluções que melhorem exatamente essa linha de cuidado e esse ponto importante de condução, né, da forma mais suave nessa jornada que já é tão desafiadora. Então, obrigado, Dr. Bruno, obrigado, Lívia, obrigado, Ingrid, foi um prazer ter vocês aqui. E para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma frase, uma recomendação para quem está começando essa jornada agora, ou seja, quem está chegando ali, teve esse start, começou a chegar no consultório do seu especialista e vai passar por essa jornada. O que vocês diriam para esse paciente que hoje está nesse momento? Bem, eu queria dizer a você que é portador de uma doença que você não é culpado de ter, que não escolheu ter e que precisa de ajuda, que procure essa ajuda. Procure um especialista, cheque se esse especialista é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. No mínimo você vai ser ouvido, por vezes você não tem um perfil ou IMC para cirurgia bariátrica, mas com certeza esse profissional vai ser capaz de entender a sua doença e de com certeza escolher a melhor opção. Saiba que a cirurgia bariátrica hoje, disparado, é a melhor ferramenta para o tratamento dessa doença terrível, mal compreendida e muito mal julgada por todos. E com esse especialista na sua frente, se você se enquadrará nesse perfil de cirurgia, através dessa ferramenta Bari Mais, você vai ser capaz de conduzir essa jornada de forma suave, tranquila, rápida, para que você tenha, como eu sempre falo, a sua segunda e melhor vida. Então a minha dica é essa, procure um especialista, ele vai entender com certeza qual seria a melhor opção para você e você vai começar essa jornada e para começar a sua nova vida. Obrigado, Dr. Bruno. Como paciente, parafraseando o Dr. Bruno Mota, o tratamento cirúrgico para a obesidade não é somente sobre o peso que se perde, e sim sobre a vida, a qualidade de vida que se ganha. Então, trate a sua obesidade com respeito, se acolha e busque ajuda de profissionais especializados. Excelente frase. Lívia. Bom, eu acho que a tecnologia vem como um convite ao cuidado para fazer como se fosse um elemento, um cuidador, alguém da sua família com você. Então, o meu convite ao conviverem com o Bari Mais é que ele seja um novo integrante no seu time de cuidado
que não julga, que não olha as coisas de um jeito diferente, e sim que ajuda você a navegar em todo esse caminho. Então, eu espero que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Se para você o Bari Mais foi importante, compartilhe também com outras pessoas, porque com certeza ele pode ajudar muito mais gente nesse processo todo. Muito obrigada. Muito obrigado e esperamos que essa solução consiga cada vez mais chegar para mais médico, mais consultório, mais paciente, para que essa jornada efetivamente se torne menos solitária e mais planejada e mais organizada. Perfeito. Para quem nos ouviu, muito obrigado e um abraço a todos.